Gente, a gente está começando a live de hoje, que a gente tem como convidada Rosana Paulo. Rosana é escritora, é poetisa, é uma parceira em alguns trabalhos. Acabei de ver Rosana chegando agora na sala, né? Então a gente vai começar essa prosa, né? A gente nas últimas duas prosas a gente tem trazido especificamente escritores. A gente pretende. Boa tarde, Suzy. A gente pretende trazer outras pessoas, a gente tem feito convites, né? Então, mas principalmente as pessoas da área das letras, das artes. Eu acho que esse é um campo da gente falar de coisas mais suaves. Pronto! A De nossa volta. artista chegou! Palmas para nossa artista. Pronto, Rogério. Agora a gente já é só colocar o celular na base e chegou a nossa artista. Peraí, deixa eu arrumar isso aqui que caiu. Já está na personagem, né? Agora. Vamos. Ó, já estava tudo. Agora, tá tudo certinho agora? A sua plateia, né? E os meus espectadores já estava todo mundo aqui na espera e eu só enrolando enquanto a apresentação começava, né? E aí a gente fazendo aquela conversa, esperando a artista chegar. Mas você já está toda na personagem, a gente consumiu um tempinho aqui, mas então a conversa da gente vai começar já direto para a gente ter o tempo da performance, tá certo? Certo. Suzanete, aí o pessoal da Cid Porto tá dando um tchauzinho, Rosana. Saudade de você. Rosana, Rosana uma figuraça, e uma das coisas que Rosana faz e me deixou impressionada é colocar 200 crianças, não são pessoas, né? São ainda crianças, porque meu sobrinho diz assim, mas ela já é uma pessoa quando é adulta. Então, 200 crianças numa quadra, e Rosana fazer uma técnicazinha, e daqui a pouco as 200 crianças estarem em plena atenção, e eu ficar assim, gente, isso é maravilhoso. E tem um pessoal aqui, Rose Pereira entrando na sala. Beijo, Rose. Vamos começar pelo começo. Então, essa pessoa aqui é a Rosana. Sid Clay, ó. Beijo, meu querido Sid Clay. É a pessoa pública, não é? Então, assim, essa Rosana que a gente está vendo aqui é a Rosana artista. Mas, anterior a Rosana artista, a gente sabe que, para as pessoas que não sabem, Rosana vem, eu queria que você falasse disso, de uma formação que não está ligada nem à arte, nem à educação, e em determinado momento da sua vida você passa a ser a poetisa, a contadora de histórias, a pessoa da palhaçaria. Então, assim, conta pra gente aí como é que foi isso. Então, quando eu era criança, né, como todas as crianças, eu tinha aquela criatividade, eu gostava muito de desenhar, mas chegou um momento que minhas aulas foram sendo cortadas, né? Por as próprias professoras, né, que diziam que eu vivia muito no mundo da lua, e aí falavam assim com minha mãe, ela, em vez de fazer a prova, ela vai pintar o desenho da prova. Ela fica assim sonhando. Então eu comecei a perceber que eu precisava, né, eu achei, né, que eu tinha que me focar mais no estudo. E como eu era criança e adolescente, eu não percebi que o que me dava prazer podia ser minha profissão, né? Então eu encarava aquilo como lazer, escrever, pintar, desenhar, ler, era lazer, né? Então eu fui me focar em estudar. Então estudar para mim tinha que ser exatas, né? Então eu comecei a estudar mais matemática e aí fiz química na escola técnica. Aí depois fui para a Feira de Santana, lá eu fiz economia
durante os 2 anos, mais ou menos, mas aí eu passei no concurso público, voltei para Salvador. Como eu não tinha gostado de economia, eu fiz ciências contábeis. E quando eu já estava assim no início do curso, eu percebi que não era muito a minha, mas eu disse, não, agora eu vou terminar. E comecei a trabalhar como funcionária pública, né, com contabilidade pública. E aquilo tudo era muito engessado, não era muito a minha, mas eu desempenhava meu papel, meu trabalho. E só foi quando os filhos nasceram, né? Quando nasceram os filhos, eu comecei a lembrar daquela criança lá atrás que eu tinha esquecido. Então eu comecei a me divertir. Aí pegava os meninos, mesmo bebezinho, eu contava história para eles e me fantasiava. Meu marido estudava à noite, eu ficava sozinha com os dois, então a gente fazia acampamento na varanda. Né? Botava colchão, botava lençol, e aí eu começava a contar história para eles contar, e aquilo ali era muito divertido. E um dia eu resolvi contar a história para um pouco mais de crianças, os amigos dos meus filhos daqui da rua onde eu moro até hoje. Então eu fiz um convitezinho e chamei as crianças, vai ter contação de história e tal. E aí me fantasiei e comecei a contar história, só que eu não tinha a técnica, né, de contadora de história, mas fiz assim mesmo. E eles adoraram. Só que era para ser só um sábado. E eles pediram, Rosa, quando é que vai ter novamente? Eu digo, não vai ter novamente. Só foi uma vez. Ei, Não, mas a gente quer de novo, por favor, por favor. E aí eu fiz o seguinte, daqui a um mês a gente faz. Então, como eu comecei a contar história, e quem conta história sabe que às vezes você pega um livro e aquele livro não está pronto para você contar a história. Você não pode contar a história. Então, uma coisa é a leitura, outra coisa é você pegar e contar a história, né, de forma oral. Então, eu tinha que fazer algumas adaptações. E nessa de fazer adaptações, eu comecei também a escrever algumas histórias. E como tinha bastante criança, né? Porque eu comecei, gente, com 10 crianças. Só que naquele tempo não tinha internet, não. Deve ter o quê? Uns 15 anos, vai fazer 16 anos. Mas a propaganda boca a boca. Só era o pessoal da rua. De repente, o pessoal do condomínio, as crianças do condomínio. E aí as crianças também de fora do condomínio. Quando eu vi, já estava com 50 crianças. Então, o que é que eu fazia? Eu não só contava a história, eu pegava a história e eles dramatizavam. Eu criava personagens, aí eles se fantasiavam, né? Vestiam os figurinos que a gente criava, com que a gente tinha, os pais ajudavam. Tinha também um lance de coletivo. E aí eu contava história enquanto eles dramatizavam. Mas um dia, né, eu disse, poxa, mas eu não sou contadora de história. Aí meu marido, você ainda me falou assim para mim, olha, você é contadora, mas não é de história, não. Aí eu digo, não, já sei o que é que eu vou fazer. Eu vou começar a seguir uma contadora de história de verdade. E seguir naquele tempo não era pelas redes sociais, era seguir mesmo. Então, Bete Coelho, né? Bete Coelho, que é uma contadora de história assim, maravilhosa, né? Ela não está mais entre nós, mas quando ela contava história, todo mundo ficava assim, sabe? Deleitado. Então, o que é que eu fazia? Eu trabalhava na época no Procon, então trabalhava meio turno, à tarde eu ficava de olho na agenda cultural. Ó, a Beth está hoje aqui na Biblioteca Central. Então eu ia lá na Biblioteca Central e ficava ouvindo ela contar história. Aí, às vezes, eu olhava, ela estava na Biblioteca Monteiro Lobato. E aí eu para Monteiro Lobato. Um dia ela percebeu e fez assim, você gosta de história, né? Que eu vejo sempre você ouvindo as histórias. Eu fiz o assim. encalço da pessoa. Né? Aí eu contei para ela a minha história. Eu digo, é que eu não sou contadora de história, mas eu conto. E aí eu mostrei para elas as fotos. Ela disse, olha, isso aqui é um projeto. É um projeto. E é um projeto bom isso que você faz. Você acaba de contar, você acaba de ganhar um curso de contação de história comigo. Então, a Beth era muito generosa. E esse curso de contação de história era voltado para os professores da rede estadual e para um projeto de contação de história nos hospitais. E ela me colocou também nesse curso. Então, aquilo abriu muito os meus horizontes.
E aí eu Ótimo. comecei a me sentir, né, mais segura contando história. Mas eu só contava história para criança. Quando aparecia um adulto, sabe? Eu me sentia que eu ficava travada, me travava. E aí depois é outra história, como foi que eu consegui superar. É, eu conheci Rosana através de pessoas da biblioteca do Instituto Anísio Teixeira. Na época eu coordenava, tinha uma coordenação, e um dos setores que pertencia a essa diretoria, essa coordenação, era justamente a biblioteca. E eu tinha um carinho, e tenho, né, enorme pelas bibliotecas, e assim, o que era possível fazer, e um dia a gente resolveu fazer, eu acho, se não me engano, é um evento chamado Sarau do Anísio. Sim, E Cid Nalva e Elma disseram assim, ai, convide Rosana Paula, ela é ótima. Falei, legal. Falei, onde é que a gente acha? Ah, ela trabalha, eu acho que na época é BDA, né? é Eu BDA, falei, eu trabalhava na e eu BDA. digo assim, ah, rapaz, alguém não tem ligação nenhuma. Será que vai fluir? No setor Mas, financeiro, hein? No setor pois é, financeiro. pois é, como artista, como alguém de trânsito com a questão da arte, falei, bora lá, chama aí Rosana, vamos ver no que é que resolve. E aí a gente fez esse sarau do Anísio, depois a gente fez outras coisas. Francisca até me lembrou que a gente fez o tal encontro no Aconchego da Zuzu, que é um restaurante aqui em Salvador, e eu acho que foi a primeira vez, se não me engano, não sei, que houve um sarau num restaurante, assim, às 12 horas, e tava Cid Clay, Rosana, Alana, e música, e banda, A e base. tudo. E nesse meio tempo, Rosana veio desenvolvendo, porque eu só conhecia a poetisa. Depois, isso para chegar na pergunta, né? Depois, Rosana me aparece com uma figura chamada Voinha, né? Então, assim, hoje ela não tá de voinha, mas ela tem uma figura chamada voinha. A Rosana também é ligada à palhaçaria. Conta pra gente, Rosana, quem é voinha, como é que voinha surgiu, como é que você criou voinha ou foi voinha que lhe criou? Conta aí isso. Voinha, né, já foi bem depois. Porque teve a contação de história, depois da contação de história veio a poesia. Depois da contação de história veio a poesia, né? E Voinha veio depois. Eu fiz um curso de contação de história no Teatro Griot. E o professor estava abrindo também vagas para palhaçaria. E ele me convidou e disse: acho que você tem jeito para fazer palhaçaria. Eu digo: ah, não, palhaçaria não. Isso aí é demais, isso eu não tenho, não. E aí ele: não, eu acho que sim, eu te dou 50% de desconto. Aí eu fiz: não, não dá, não. Que dia vai ser? Quarta. Eu digo: a quarta eu não posso. Aí, quando foi na outra semana, ele fez assim: olha, vou mudar para quinta para você poder. Aí eu digo: bem, agora já não tem mais desconto. E aí a gente criou, no curso, existe aquela criação toda do palhaço, né? Você começa a criar seu palhaço. E o teatro da palhaçaria é um dos teatros mais fortes que eu já fiz. Só que eu criei meu palhaço era fuinha. Porque na palhaçaria tem um palhaço que é branco e um palhaço que é Augusto. O branco é aquele mais enfesado, é aquele, sabe, que se acha, tipo voinha. E o Augusto é o palhaço mais bobinho, que todo mundo se identifica mais. Tipo gordo e magro, né? O gordo é o branco. E o magro é o Augusto, que a gente se identifica mais. E eu criei meu palhaço Fuinha todo Augusto. Só que teve uma aula que foi uma aula muito forte, né? Que a gente fez assim várias técnicas diferentes, parecia que tirava coisa aqui de dentro da gente mesmo. E aí, depois que acabou a aula, o professor fez assim: olha, aqui tem uma arara e vocês vão escolher um adereço ou dois, e vocês vão criar um palhaço completamente novo, um palhaço que diferente desse palhaço que você já está criando, que a gente foi criando aula por aula. Aí eu fiz, tá, só que eu estava com vontade de ir no banheiro, né? De primeiro eu vou no banheiro, fui no banheiro. Quando eu voltei, tinham levado todas as coisas interessantes. Só tinha um guarda-chuva velho e um chale todo coloridinho, né? Aí eu peguei assim com mau humor, má vontade, peguei o guarda-chuva, peguei
o Charlie coloquei. E aí ele fez aquela roda, e aí ele fazia roda. E aí o palhaço tinha que entrar, o palhaço novo. De repente, quando ele ferrou, entrou Rolinha. E já foi falando, pá, sabe aquela coisa toda, e todo mundo assim parou. E aí todo mundo depois falou que, nossa, eu adorei essa personagem aí, esse palhaço, bacana. E depois a gente esqueceu, né? Quer dizer, depois, na outra aula, a gente já voltou para o nosso palhaço. Aí quando foi no curso aquele curso que a gente, o curso não, uma apresentação, né, de final de curso. Sim. Aí uma colega minha fez assim, oh, bota aquela velhinha, eu gostei tanto daquela velhinha. Aí eu digo, não, bota a velhinha, vá, bote. Botei voinha também, né? Fuinha e botou voinha também. Só que voinha não tinha nome. Não tinha nome ainda, né? Era só aquela velhinha. Aí eu peguei, muito ousada, na EBDA, ia ter o dia das secretárias. Eu tinha uma semana que tinha terminado o curso de palhaçaria. E aí, você pode fazer uma apresentação para o dia da secretária? Eu digo, claro, vou fazer palhaçaria. E aí fiz uma palhaçaria com Fuinha, claro, que era o meu palhaço. E coloquei as fotos no Facebook. Aí uma menina que faz palhaçaria também, ela pegou e fez assim, viu as fotos e fez assim, você também faz palhaçaria? Aí eu faço. Ela fez assim, você não gostaria de participar de um evento grande que vai ter no Parque da Cidade? Aí eu fiz assim, vou sim. Vai ter uma trupe de palhaços, muitos palhaços, entendeu? Vai ser muito bacana. Eu digo, aceitei. Aí falei com o Paulo, né? Aí o Paulo fez assim, menina, você acabou de terminar esse curso, agora você vai fazer o quê? Disse que vai ter um público enorme. O que os outros palhaços fizeram, eu faço. Vai ter um monte de palhaço. Quando chegar lá, cheguei cedinho, só eu de palhaço. Aí eu fui, tal, não sei o quê, brinquei. E aí tinha um palco e eu esperando a trupe de palhaços. Daqui a pouco chega a menina que me convidou e mais um palhaço. Vocês, cadê os outros palhaços? Ela, depois eu explico. Ainda bem que você é experiente, você que vai conduzir. E me deu o microfone. E a plateia já estava lá. E aí veio Voinha. E Voinha foi falando, foi interagindo, sabe, parecia que a gente tinha ensaiado as coisas que Voinha mandava fazer, eles faziam, e foi muito engraçado. E foi aí que Voinha se consolidou, entendeu? E aí Fuinha acabou que eu não apresentei mais ele, e Voinha se fortaleceu como personagem. E Voinha é um personagem muito forte, que às vezes eu quero uma coisa e parece que ela quer outra, e aí eu acabo seguindo. Sim, Voinha sempre... Às vezes que eu vi, Voinha tem uma interação muito interessante com o público, né? Então, Voinha, ela vai nessa pegada de interagir com o público que está ali assistindo. A gente tem um horário, né? Aqui, um tempo de live. Eu não estou conseguindo visualizar, eu vi a última fala aqui de alguém, mas não estou conseguindo visualizar se alguém tiver alguma pergunta. Se tiver, gente, coloca na interrogaçãozinha que tem embaixo, certo? Porque eu mesma não estou conseguindo visualizar a interação de quem está aí. Isso, eu tenho falado sempre, é do tráfego da internet, mas a gente está sabendo que vocês estão aí, porque eu estou aqui visualizando a chegada de algumas pessoas pelos números, mas a conversa eu já não consigo mais visualizar. Me diga uma coisa, Rosana, eu pedi, né? Ontem, gente, deixa eu contar, ontem não, anteontem, na segunda, a gente fez uma chamada de vídeo para acertar como seria essa live de hoje. Engraçado que a vontade que eu tinha era de gravar a chamada de vídeo, de tão interessante que foi a prosa, né? A gente foi proseando e Rosana contando histórias, contando algumas coisas, alguns fatos. E olha, já tem um tempo que eu conheço Rosana, mas eu falei, gente, a conversa foi praticamente uma live, né? Entre nós duas, então foi maravilhoso. E aí eu falava com Rosana assim, Rosana, você já vai chegar, você não vai chegar, Rosana, pessoa física, com seu CPF, você vai chegar com a sua persona, com a sua... E aí, prepare aí uma apresentação para a gente fazer para o pessoal. Então agora é hora da pausa, do recreio, da conversa, né? Para a gente fazer a apresentação. Rosa, com vocês aí. Rosana Paulo,
no palco da live. Vamos lá, gente. Quem puder dizer aí, ó, mesmo sem eu estar percebendo aqui, porque eu vou perceber depois se o som de nós duas, o áudio, se tá chegando legal. Então, nós estamos aqui vendo Rosana passando a persona, né? A personagem. Quando a personagem chega, a poesia, para mim, foi uma coisa muito importante, muito interessante também, porque a primeira poesia que eu escrevi foi por causa de um, sabe, tipo um susto que eu tomei, de uma viagem que eu fiz, eu conheci uma pessoa, e numa conversa eu descobri um monte de coisa sobre mim mesma que nem eu sabia. Então, a primeira poesia surgiu dessa maneira. E o SESI foi muito importante para mim, porque o SESI, eu fui selecionada no concurso de poesia e ganhei também um curso de teatro, né? E o teatro foi uma ferramenta fundamental porque eu escrevia poesia, mas não recitava, né? E não fazia performance. E com o SESI saí com o teatro, isso se tornou bem mais fácil para mim. Vamos lá? Vamos lá. Ô, Rosa, antes da apresentação, minha assistente de produção aqui leu uma pergunta que eu vou fazer depois, que é de Francisca, que está lá no Ceará. Estou pedindo desculpa, Francisca, não respondi porque não vi a pergunta. Chegou aqui agora, daqui a pouco a gente pode mandar que minha assistente de produção vai anotar para mim. Sigamos. Sim, eu quero dedicar essa apresentação para minha filhada, Alice Steck, que está fazendo hoje 17 anos. Então, Ei, parabéns, Alice. Ela. Feliz aniversário, Alice, tudo de bom para você. E aí, agora, na hora você fala. Quem tem veneno e peçonha é cobra, escorpião e aranha. Tudo bicho ruim. Eu, se fosse você, ficava longe de mim. Jamais gostei das mocinhas tão certinhas, direitinhas, tão santinhas do paoco. Torcia pela vilã, ardilosa e malsã. Eu brido com cicuta, acênico e cianureto. A cor que prefiro é preto. Queria de Saramago, que da literatura é mago, um ensaio sobre a maldade. Os loucos, estes me atraem. Entedia-me os normais. Quero uma mulher imoral, cafajeste amoral, o boca de inferno poeta. Eu sou aquela rosa, perigosa e maldosa, de espinhos venenosos, que mima um gato negro, acolhe uma rameira, amo um malandro, sem eira nem beira. Mas me diz, qual o teu medo? Que eu me transforme em espelho? Feiticeira tem seus segredos, poções mágicas, quebrantos, bruxarias. O anjinho faz assim, te protege com a distância. Eu, se fosse você, ficava longe de mim. Essa poesia é a poesia Ensaio sobre a Maldade. Aqui para poetisa, para declamadora. Viva Rosana Paulo. Rosana. Essa poesia, Ensaio sobre a Maldade, foi a poesia que eu comecei a escrever sem amarras. Porque antes eu escrevia a poesia e eu mesmo me autocensurava. Achava que, nossa, o que vão pensar de mim se eu escrever isso? Então corta.
E aí, depois que eu escrevi Ensaio sobre a Maldade, eu consegui quebrar, né? Quebrar essas amarras que me prendiam. Eu vou aproveitar o gancho da poesia disso aí, e aí colocar aqui o papelzinho, ó, com a informação, porque já que eu estou vendo aqui, dizendo assim, mais de uma vez, Francisca Aurelúcio, lá no Ceará, né? Francisca pediu para contar como a poesia entrou na sua vida. Colocou o óculos aí, a personagem já volta a Rosana, né? A poesia, como eu falei, né, foi nessa viagem, uma viagem que eu fiz, eu conheci uma pessoa e a gente conversou só uma tarde e eu comecei a descobrir, através das perguntas que ela me fazia, eu descobri coisas que eu não sabia que existiam dentro de mim. E aí, quando eu fui até para Ilhéus, e aí, quando eu voltei para Salvador, aquilo ali se transformou numa poesia, né? Aquele anseio, aquelas dúvidas, aquela coisa toda se transformou numa poesia. Só que eu comecei a escrever, mas eu não mostrava para ninguém. Aí um dia uma amiga minha queria alguma coisa, um número de telefone, eu mandei ela procurar esse número de telefone na minha agenda e ela viu uma poesia e disse: Rosa, de quem é essa poesia? Eu digo: não sei não, eu copiei. Rosa, não foi você que escreveu, né? Eu digo: eu não. Ela foi, aí insistiu, eu disse que tinha sido. Ela: poxa, Rosa, você devia mostrar suas poesias. E ela estava fazendo, na época, letras, né? Então, uma pessoa depois me falou assim que estava tendo um concurso de poesias, que era justamente o concurso de poesias do SESI. E aí eu me Sim. inscrevi no curso. Me inscrevi no curso, ou no concurso, e fui selecionada. Fiquei entre as 15 selecionadas. Só que aí o rapaz falou: olha, você vai ter que recitar poesia no teatro. Aí eu digo: ah, mas isso aí eu não faço, não. Não, mas você pode ler. Eu digo: não, mas eu não vou no teatro assim, não dá, não. Aí ele: mas pode ser outra pessoa. Aí eu peguei e convidei, né, uma amiga minha para poder fazer a leitura desse poema. Ela fez magistralmente, ganhou o troféu performance e eu ganhei também esse curso de teatro e fiz esse curso de teatro. Mas mesmo assim, não consegui ainda fazer a performance no teatro. Me Sim. inscrevi novamente, foi com ensaio sobre a maldade, fui selecionada novamente, não consegui novamente apresentar a poesia, chamei minha sobrinha Raquel, que também apresentou magistralmente e ganhou o troféu performance. E aí eu digo: não, da próxima vez eu vou apresentar minha poesia. Comecei a ensaiar, ensaiava na frente do espelho, meu filho me dirigia. Aí eu perguntei assim ao meu marido, recitei e disse: o que, é que você acha? Aí ele olhou para mim e disse assim: eu acho melhor você continuar escrevendo. Aí eu: olha, não vou não. Aí não, não me apresentei. Outra pessoa apresentou. Aí depois de uns 2 anos, isso aí já estava já em 2011. Em 2010, eu me inscrevi no concurso, mas não fui selecionada. Só que, antes disso, antes de ter coragem, né, de apresentar poesia, apareceu no meu caminho quem? José Abade. E José Abade, né, Sim. que é um poeta maravilhoso, Verdade. através do SESI, ele deu um curso sobre oratória, sobre poesia, né, performance de poesia, interpretação, que ele não gosta que fale recitar. E então eu fiz esse curso com a Bade através do SESI também e disse para ele: olha, eu só vim aqui assistir o curso, mas eu não vou recitar não. Ele: não, não tem nada não. E aí ele me pegou de jeito, pegou para eu ler uma poesia que falava sobre filhos, sobre maternidade. E aquela poesia, sabe, mexeu comigo e eu recitei a poesia e as pessoas que estavam no curso se emocionaram, até o professor também. E dessa forma eu comecei a recitar minhas próprias poesias e em 2011, finalmente, eu consegui apresentar minha poesia no concurso SESI de poesias. Já tem uma estrada
O livro está aí por perto. Rosana tem um livro publicado, tem as poesias de Rosana estão em algumas antologias, né? Então mostra aí o livro, Rosana. Aqui é meu livro solo, Vênus ao Espelho, que saiu pela editoração Cepa, né? O Cepa, que é o Círculo de Estudo, Pensamento e Ação, do professor Germano Machado, que também foi muito importante para a minha trajetória na arte, porque com o professor Germano eu aprendi muito. Os sábados, os saraus dos sábados, o curso de filosofia era uma coisa maravilhosa, magnífica, né? E meu primeiro livro solo não podia sair por outra editoração que não fosse a Cepa, o Cepa. Ok. O meu editor foi Ivan de Almeida também, que fez um trabalho muito bacana. E a capa do livro é uma pintura de Velázquez, que chama Vênus ao Espelho. Deixa eu abrir aqui, ó, gente, como é bonitinho. Pronto. Me conta uma coisa. Tem uma poesia que eu sempre ouço e acho muito bacana. Se não me engano, o nome é Delírios de uma Louca. É isso mesmo? Ecos de uma Louca. Ecos de uma É, Louca. exato. É muito interessante. Está ensaiada para apresentar? Não dá para apresentar? Tá? Tá. Pronto. Antes de Vamos. apresentar, eu quero mostrar esse livro aqui, ó. Esse livro aqui foi o primeiro livro que saiu uma poesia minha, que foi do SESI. Uma antologia poética. Isso foi em 2009. E a emoção que eu senti foi tão grande de ter um livro, ter uma poesia publicada, porque a gente publica, né, pela internet, mas quando a gente olha o livro, é uma emoção É outra incrível. sensação. É outra sensação. Então vamos lá? Vamos, é já A outra tirou o óculos, a personagem está chegando. perdi a calma, alma, alma, alma presa ao trauma, alma, alma, alma triste, riste tu com o dedo em riste, e feriste com ardor, dor, e o grito, rito, rito de passagem, o grito. Ninguém ouviu, viu? Ninguém viu o absurdo, surdo, absurdo. Meu corpo tremeu, eu louca, oca por dentro sem amar, mar de lágrimas, rimas, rimas solta, ouvido moco, oco, olho cego, ego, gritando louca, oca, rouca, boca. Eco de uma louca. A nossa poetisa Rosana. Engraçado que eu estou muito feliz com essa live, né? Ontem você havia me falado que não tinha ainda participado de uma live e eu acho o espaço muito importante que a gente deve ocupar. A gente tem muitos influenciadores, youtubers e a gente que pertence à arte, às vezes a gente fica num momento como esse, a gente sabe da desvalorização da arte e da cultura em nosso país, então, ao invés da gente esperar o espaço, a gente tem que ir criando os espaços, né? Então, eu fiquei muito feliz quando você disse que participaria e que chegaria assim, né? Então, já de uma maneira, eu falei, pô. Quando me falaram assim, você vai fazer live? Eu não vou fazer live. Mas aí surgiu, né, os convites e aí eu disse, ó, eu gosto de me desafiar, então vamos lá. Mas fiquei nervosa, né? No início, eu digo, antes de começar, arrumo as coisas, tudo, e fiquei nervosa, claro.
A Mas gente aí, fica também. E a gente vai fazendo e vai. Não existe fórmula pronta para esse tipo de dispositivo. A gente tá todo mundo aprendendo agora. A não ser que alguém que tenha uma produção grande, como são os sertanejos, os grandes artistas. Então, eles têm uma produção. A gente tem uma produção doméstica, é a rede doméstica, é a internet que trava, mas eu acho que a gente não pode perder esse espaço. Então, muitas vezes, Rosana está naquele espaço fechado, onde algumas pessoas, como quem está fora daqui de Salvador, não tem acesso àquilo ali. Nesse momento, todo mundo que está fora queria conhecer Rosana de alguma forma, está tendo esse espaço. Então, eu acho muito importante essa ocupação de território que a gente está fazendo, né? Então, todo mundo que eu convido, eu digo assim, mas eu nunca fiz. Eu falei, não tem problema, também não fiz. Eu comecei mês passado fazendo, e a gente vai ocupando esse território que também nos pertence, porque senão daqui a pouco que a gente tenha muita gente falando coisas que não são tão agradáveis assim, e a gente tem nossos amigos talentosos, e daqui a pouco essa pessoa não expande, não aparece, e a gente está aqui. Vamos ocupar todos os territórios possíveis. Rosana, me conta uma coisa, já passando para outra questão. E aí o pessoal da Cid Porto que está assistindo, o pessoal do Serag que está assistindo, o pessoal de outras escolas, de outros lugares que está vendo. Você, a gente na condição de artista e pessoas que transitam pela arte, eu volto a dizer, a gente tem um momento difícil e na arte às vezes acontece uma coisa. Se acha que o artista não come, não bebe, não veste, não faz nada. Eu também tenho um trabalho, e um trabalho voluntário. Então, assim, Rosana tem um trabalho de artista, mas tem trabalho também da artista voluntária, que são esses trabalhos que eu lhe vejo, ora em escola, ora em abrigos, ora em orfanatos. Conta pra gente desse teu trabalho voluntário. Gente que quiser contratar a Rosana depois da pandemia, chama a Rosana também para como artista profissional. A gente está falando aqui da Rosana, a que é voluntária em instituições públicas e com pessoas em situação de vulnerabilidade social. Conta aí pra gente. O trabalho, né? Porque foi isso, eu comecei contando história praticamente no meu quintal, né? No quintal da minha casa, com as crianças, da minha rua, com meus filhos. Aí foi o que aconteceu. Depois que eu fiz o curso com Bete Coelho, eu comecei foi minha irmã, Rosiane, que disse assim, a Rosa, conta história na escola de Reinaldo, que é meu cunhado, que era diretor de uma escola comunitária, lá no Jardim Cruzeiro, que é o bairro onde minha mãe mora. E aí me chamou. E aí eu fui contar a história dessa escola. A experiência foi tão boa, o aprendizado foi tão grande, que eu me apaixonei. Os lugares assim que eu gosto muito de contar história é escola e abrigo de idosos, né? Orfanato também. Mas a escola é aquela coisa assim que eu aprendo demais, aprendo muito com as crianças. E como eu comecei com criança, e criança é muito sincera, às vezes eu estava contando a história de uma forma, eu contava uma história e dizia assim, não gostei não, viu, Rosa? Essa sua roupa tá feia. Então a sinceridade da criança me ajudava, então eu procurava melhorar. De repente, eu estava sendo convidada por muitas escolas. Foi então que eu conheci um professor, que foi professor do meu filho Rafael Tássio Revelar, que faz um trabalho muito bom, que chama Amantes do Conhecimento, que levava a arte para as escolas. Então, ele me convidou para poder fazer arte, fazer contação de história, levar poesia nas escolas de Lauro de Freitas. E aí, o que acontecia? Eu fazia uma apresentação, e nessa apresentação, alguém estava lá assistindo e me chamava para outra. Então, minha agenda cresceu demais. E quando eu fui trabalhar, porque eu trabalhava antes no PROCON, e aí eu fui para trabalhar na EBRA. E eu escrevia poesia, e os colegas incentivavam muito. E aí tem poesia nova, e aí imprimia aquela poesia e saía passando. Sabe? Um passava para o outro.
e começaram a me chamar também para fazer apresentações em datas festivas, datas comemorativas, mas o trabalho voluntário foi que fez com que meu trabalho crescesse. E, para mim, quando me convidam para poder contar história numa escola, então levar poesia, a troca é muito grande. Eu sempre fui muito bem recebida, tanto pelos professores como pelos alunos. Mas o que eu percebo é que muitas vezes os professores são eles que mandam me buscar e me trazer, me trazer em casa. Se por acaso eu ficar o dia inteiro, eles pagam o meu almoço, né? Sempre eles fazem um café para mim, ou então um lanche. Então, isso aí vai muito do esforço dos professores. Quando eu fui mesmo para o Cid Porto, né? Eu recebi todas aquelas homenagens, aquele café que vocês fizeram, tudo isso é da escola. Mas, como você disse, você mesmo sabe, o figurino, os livros, os cursos, nada disso cai do céu. E às vezes Sim. eu tenho que tirar do meu salário, né? Para poder comprar um figurino, para poder comprar fazer um curso. E isso aí era difícil, né? Porque eu tenho Às filho, eu vezes, tenho a gente mãe se sente um idosa. tanto constrangido, porque assim, do mesmo jeito que você tem, eu também venho de um trabalho voluntário, só que na área de fotografia. Então, assim, fotografia é um equipamento caro, e a gente compra o equipamento todo, é cartão, é a própria máquina, é a edição. As pessoas às vezes não imaginam que o programa de edição da Adobe é aquele programa lá que você paga a licença mensalmente para fazer. E aí, às vezes, as pessoas vêm assim, faz uma foto ali para mim e tal, não sei o quê. E aí eu digo sempre, ó, se for para a escola pública, a relação com as instituições públicas é de outra ordem. Então, assim, porque se existe alguém que pode pagar, pague, certo? Porque justamente na hora que paga, que sustenta a possibilidade da gente estar nesses espaços públicos muito mais vezes, né? Então, às vezes eu saio carregando aquela penca de jovens, combustível e tal. Então, assim, tudo isso em nome da arte que a gente faz, que você faz, eu acho um trabalho lindo, um trabalho maravilhoso. Eu já vi algumas vezes e a gente vê as fotos quando a gente não consegue estar lá e é muito bacana. E alguns saraus também, onde a gente participa, algumas coisas por prazer, né? Então a gente vai porque a vontade da gente está ali, naquele lugar. Então é uma opção da gente também. Para a escola pública, estadual, municipal, abrigo de idosos, né, orfanato, creche, comunidade, eu não, sabe, eu não cobro nada. Mas o que aconteceu foi isso que eu acho bacana, foi que eu comecei a ter também trabalhos remunerados, né? Na livraria leitura, contando história na livraria leitura, contando história, às vezes, até em aniversário, é, fazendo trabalho em escola particular. E eu Uhum. consegui fazer um caixa, um caixa para poder, com o dinheiro que eu ganho da arte, então eu posso comprar meus figurinos, comprar as bijuterias, comprar as maquiagens, comprar os livros. Então, isso aí, para mim, foi, sabe, isso foi muito importante. Eu estar ganhando dinheiro com a arte, com esse dinheiro, eu poder fazer o trabalho voluntário sem A precisar gente pegar o reinveste, salário. a gente reinveste no voluntariado que a gente faz, né? Então, assim, já que a gente não consegue ter patrocínio, apoio, então a gente faz a arte, recebe dela e retorna para as pessoas como voluntariado. Só mudando um pouquinho o foco, já está faltando um tempinho, acho que 5 minutos, para a gente não sair muito afobada. Então, assim, a gente tem pessoas da área de letras que estão na live, né, participando, gente de outras áreas das artes, curiosos também. E aí, uma pergunta próxima da que eu faço de quase todas as pessoas que escrevem, que publicam. Então, assim,
Que conselho você dá a quem quer se jogar neste caminho da escrita, se jogar nesse caminho da arte, da poesia, da cultura? A gente sabe que não é fácil, mas é muito prazeroso, né? Então, você, Rosana, qual é o conselho que você dá? Eu, pegando o meu exemplo, teve muita vontade e muito trabalho. Eu pensava que escrever, que atuar, quando eu estava do lado de fora, eu achava que vinha tudo magicamente, e não é verdade. Se você escreve uma poesia, se você escreve um livro infantil, um conto, você tem que trabalhar em cima daquilo que você está fazendo. Então, muito do que eu escrevo vem do quê? Dos livros que eu li, dos cursos que eu tomei. Tem a aspiração, sim, mas tem o trabalho também, que é muito importante. Para poder, eu falei que para poder eu atuar, eu tô participando de uma websérie, o Reino Itapuã, que ia estrear em março, mas com a pandemia acabou não É estreando. de Nilson? É Hein? a de, é a de Nilson? De Essa é Nilson. Então, aí um É, abraço para Nilson Veloso também, que é fantástico na área do teatro, foi colega, então, Nilson tem essa questão. Então, ó, só interrompendo, beijos para Nilson. a Nilson. Então, Nilson, eu fiz o curso de teatro lá no IAT, né? E Nilson me convidou para participar da websérie. Então, isso tudo você precisa de coragem. Coragem. Porque quando você está no palco, quando você escreve, você é julgado, né? As pessoas gostam do seu trabalho, algumas pessoas podem não gostar, podem achar que isso está desse jeito, você tem que ter coragem. Quando eu estou lá no palco me apresentando, eu penso o seguinte, eu estou aqui. Então ninguém pode dizer, sabe? Nenhum olhar pode falar que eu estou fazendo ruim. Porque eu estou tendo a coragem de fazer, eu estou dando o meu melhor. Então eu sempre procuro dar o meu melhor. Mas é preciso estudar, é preciso ler, é preciso fazer cursos, tudo isso é muito importante. Você não pode achar que tudo vai cair do céu, porque não vai cair do céu. Quando eu comecei publicando primeiro em antologia. E as pessoas começaram a pedir, por que você não faz um livro? E eu ficava assim, sabe, sem coragem. Mas aí eu resolvi, né, com a ajuda, tive a ajuda do CEPA, ajuda apoio, né, dos meus colegas na época que eu trabalhava na EBDA, e o livro saiu. E ele se pagou. Isso aí é importante para quem escreve. E aí eu parei de contar, ele já esgotou, eu estou pensando até em fazer uma nova edição, mas agora eu estou mais focada com o meu livro infantil, que ia sair esse ano, no dia do meu aniversário. Porque meu sonho, gente, vocês não vão acreditar, era fazer no meu aniversário uma festa junina. Mas aí minha filha, mãe, você não pode fazer uma festa junina porque você nasceu em abril. Aí eu disse, já sei. Um livro infantil fala sobre uma família de agricultores familiares, então pode fazer uma festa junina. Ia ser essa Ah, festa junina, mas teve que ser adiado. uma festa temática. E me Mas, diga, suponha, porque eu tenho alguns alunos extremamente talentosos e tímidos. Quando eu falo tímidos, são aquelas pessoas que têm aquele talento e, com medo do julgamento do outro, guarda para si. Tem receita para expandir? eu era muito tímida e ainda sou, apesar das pessoas não acreditarem mais. Eu, a timidez fica aqui, né? Sempre que eu vou me apresentar, me dá um friozinho, sabe, um friozinho na barriga. Eu acho, ai meu Deus, eles não vão gostar. Sempre passa isso pela minha cabeça, mas eu vou lá e faço. Sim. Eu vou lá e faço. E aí, depois vem o quê? Vem o prazer, vem a satisfação. Porque quando você faz aquilo que você gosta, é diferente. É diferente. Uhum. Sabe? Vem uma força que toma você e você, quando vê, você já fez. Então, eu acho que as pessoas que são tímidas devem tentar, sabe? E começa lendo, depois faz alguma coisinha mais diferente. Agora, eu indico muito fazer teatro. O teatro me ajudou muito nessa questão. Certo. Porque
eu trabalhava com criança, para mim era bem mais fácil trabalhar com criança do que com adulto. Depois que eu fiz o teatro, me ajudou bastante. A gente vai esperar só aqui para encerrar, mas para não encerrar assim de uma maneira muito afobada, eu gostaria de agradecer imensamente a Rosana, a quem acompanhou a live até aqui. A gente sabe do sufoco que tem sido o acesso à internet, né? Tem lives interessantíssimas e a gente não consegue concorrer com elas, mas a gente faz o que é possível, né? Então, um beijo a todo mundo que tá vindo para as lives, para prestigiar quem a gente convida, ou quando estou eu sozinha, com a temática que a gente está vindo. Então, assim, quem quiser mandar sugestões de temas ou convites, mande. Mas hoje foi muito proveitoso dividir essa Rosana que a gente conhece, né? Mais próxima com todo mundo que está assistindo. E beijo enorme. E eu queria ver sua mensagem, como é que a gente encerra essa live. Você deixando uma mensagem, falando alguma coisa para o pessoal que está assistindo. A gente vê aí. Eu queria agradecer muito as pessoas que estão aqui assistindo. Eu não consegui ler as mensagens porque o celular está um pouco longe de mim. Mas eu vi, assim, sabe? Algumas pessoas que entraram. Rita Cideira entrou. Heloíse, beijo para vocês. Eu não consegui ver porque tem uma luz aqui. Meu filho fez uma produção aqui completa, viu, gente? Tem Papai tá luz, lindo. tudo. Os quadros, foi ele tudo que bolou aqui, a poltrona. Parabéns aí ao filhote. Beijos e obrigada a ele pela produção. Pela produção. Então, eu quero agradecer a presença de vocês e dizer que eu gostei de fazer a live, gente. Eu estava nervosa, sabe? Depois eu pensei assim, meu Deus, por que eu aceitei? Meu Deus, como é que vai ser isso? Mas eu gostei de fazer, sabe? Como eu disse, aquilo que dá prazer, a gente faz feliz e acaba fluindo. A minha primeira live. E eu gostei de fazer e quero agradecer muito vocês. Eu espero que a gente se encontre em breve, né, de forma presencial. Eu quero mandar um beijo também para o pessoal da Casa Jovem, que eu fiz um trabalho muito bacana lá em Grapiúna. Eu fiz uma oficina sobre a arte de contar história para os professores da zona rural de Grapiúna. E eu aprendi muito com eles, eles me receberam muito bem. Eu quero mandar um beijo para eles também. Um beijo para minha mãe e para minha irmã. Estamos com 15 segundos. Gente, sigam Rosana no Instagram. Sigam Cristiane Brito .virtual, que é o perfil aberto, né? E beijo para todo mundo e a gente encerra.